diretores executivos, membros, equipe BNE Massa, vocês agora também como diretor, diretor qualificado. Meu sócio não está aqui porque ele tem um compromisso todas as segundas-feiras, e eu falo por ele também, Fabrício Reis, que ele é a pessoa que tem o maior mérito nessa campanha, porque ele está lá na região leste. Então, em nome dele, eu agradeço aí ao Eugênio e que tenhamos um treinamento de equipes que possa melhorar cada vez mais a nossa performance. Obrigado, Eugênio. Muito bem, parabéns, Maurício, parabéns, Fabrício, pelo trabalho. E eles se qualificaram nesse sábado, atingiram 100 membros. Parabéns aí. Monique, também no Bom, caminho da qualificação, né? Está bem no isso, início, mas já está no caminho. isso aí. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui novamente com vocês para esse treinamento. E vamos para cima, né? Porque é a gestão de 40 anos, então com certeza a gente está aqui hoje para poder aprender muito e fazer aí história no BNI. Bom treinamento para todos. Priscila, Uma maravilhosa noite para todos nós. Expectativas aí relacionado às metas. Temos certeza que teremos um excelente semestre a caminho. Parabéns a todos os membros que disseram sim para essa nova gestão, para continuar fazendo aí história dentro do BNI. Um ótimo treinamento a todos. Rafa, Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, né? Falando aqui da Zona da Mata e Vertentes. É, esse treinamento de definição de metas, né? Construir metas e mensurar as informações é o que nos faz conseguir gerir, né, todo o nosso resultado e assim evoluir enquanto equipe, né? O BNI no mês passado bateu o maior recorde de OPNFs trocados entre os membros, 24,2 bilhões de dólares. Caso vocês não saibam, isso é maior que o PIB de mais de 100 países. Eu sempre falo isso aqui porque é muito significativo. E agora é hora de traçar ainda mais metas, subir um pouquinho mais esse sarrafo para a gente conseguir movimentar e ainda mais e continuar mudando a forma como o mundo faz negócios. Sejam bem-vindos. obrigado. O Rafa hoje está um pouquinho triste, está sem a Ju aí, né? Mas quem sabe a Ju entra daqui a pouco. Daqui a pouco você fica É... feliz. Ló, é você, Ló. Boa noite, pessoal. Vamos aí finalizar a nossa jornada de treinamento de liderança hoje e falando de um assunto que é extremamente importante. Sabe qual que é a habilidade mais difícil de desenvolver? A disciplina. E quando a gente aprende a explorar metas e traçar planejamento, a gente consegue desenvolver a disciplina, a habilidade da disciplina, que é fundamental para que a gente possa alcançar tudo que a gente deseja. Então, fiquem atentos e valorizem muito este processo dentro das equipes de vocês para que a gente possa celebrar excelentes resultados para todos. Bom treinamento. Queria agradecer a todos, em especial aos diretores consultores que estão na sala, e a Maria Amélia, e os embaixadores em nome da Maria Amélia e da Michela, que estão aí nos ajudando. Meu muito obrigado a vocês, diretores e embaixadores, que fazem tudo isso aqui ser possível, e esses membros maravilhosos estarem aqui com a gente hoje para poder planejar essa próxima gestão. Vamos em frente? Hoje se bater uma real, bater um papo no café, vai ver se fala, por favor. Quiser tem até uma íngua por causa do seu inglês. E aí, ao som do Chaves, vamos começar hoje. Sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa agenda, passando um pouquinho mais rápido para a gente não perder muito tempo. Como sempre, lancem um treinamento aí no treinamento de equipes de liderança e ele vai marcar 4 pontos para vocês. Eu sou diretor executivo do BNI Minas, Belo Horizonte, região metropolitana, e distrital para Minas Gerais e Pernambuco. Pernambuco, lá junto com a Belardo, faço esse trabalho há 12 anos e estamos aqui fazendo com que cada vez mais pessoas tenham acesso a essa metodologia linda
que há 12 anos me conquistou e por isso eu trabalho para o BNI, faço com que cada vez mais pessoas possam ter acesso e fazer com que a gente tenha uma consciência diferenciada em cima dessa metodologia. Ló, Lorena Salomão, diretora consultora do BNI Minas, diretora de operações e executiva da região metropolitana, e instrutora de treinamentos. Nós sempre estamos juntos aqui nos treinamentos, é um prazer nós podermos crescer juntos através da aprendizagem contínua, que é o que traz a base para que a gente possa estabelecer aí excelente trabalho e resultados também. Obrigada. Rafa, Olá, pessoal. A minha jornada no BNI começou em 2016 como membro, desde 2021 na cidade de Belo Horizonte, né? E desde 2021 recebemos a oportunidade de desenvolver a Zona da Mata, Campo das Vertentes. Então, junto com a Juliana, nós somos diretores executivos aqui na região e distritais na região serrana do Rio de Janeiro, apoiando o Diego e a Monique no crescimento, na expansão do BNI lá também. Então, sejam todos bem-vindos. muito bom. Vamos falar um pouquinho de metas, começando com a Lorena. Vamos lá, Com o Ló. Rafa, hoje nós É o trocamos. Rafa hoje? Isso aí. Então vocês estão Deixa tentando eu... me enganar. Então vai lá, Rafa. Vou te passar aqui o. Já pediu o Ah, você já controle pediu aí. aprovação. Foi? Deixa eu Foi? ver aqui. Beleza. Tudo bem, pessoal. Como alguns me conhecem, sabem que eu sou engenheiro, né, de formação, então falar de metas, de números é muito importante e é algo que eu gosto bastante. Mas antes de a gente falar sobre metas, vamos entender o porquê que elas são importantes e a gente gostaria de passar um vídeo aqui. Vamos lá. E não é que aquela história é verdade? A tartaruga ganha da lebre. Então, né, pessoal, a gente não precisa ser o mais rápido, o mais intenso, a gente só precisa ser focado, né, naquilo que a gente se propôs ali a fazer. Por isso que quando a gente pega um resultado que a gente espera para um semestre, né, e a gente consegue quebrar isso em meses, quebrar isso em semanas, a gente tem um norte ali para onde a gente deve seguir, né? Lembrando que meta, ela não está lá para colocar simplesmente pressão e estresse, e aqui a gente viver naquele ambiente ali de intensidade, mas pelo contrário, né? É justamente para a gente saber o pouquinho que a gente tem que fazer toda semana de maneira consistente para que, no geral, a gente atinja aquele resultado esperado, né? Então, por que que é importante ter metas, né? É, justamente por isso, a gente conseguir trazer um resultado de longo prazo, a gente trazer ele para curto prazo, quais são as ações de curto prazo que eu preciso fazer para que a gente atinja um objetivo, né? E aí, como a gente está falando de equipes, é importante a gente quebrar essa meta da equipe em trazendo isso a curto prazo e por membro, né? Porque a participação e a contribuição de cada membro é que vai construir todo o histórico ali, todo o resultado que a equipe vai ter junto, né? Como que a gente estipula, então, as metas da equipe para a gestão que vai iniciar, né? A gente tem dois pilares aqui que são importantes. O primeiro deles é o histórico da equipe. Então, se a gente já tem um determinado histórico, a gente pode sempre subir um pouquinho o sarrafo, né, para tornar um pouquinho mais desafiador, né? Ou a gente pode usar também como base os vetores de sucesso, que o BNI já traz os nossos semáforos ali, né, nos traffic lights, já trazem por indicador ali, por vetor de sucesso, o que que a gente tem que cumprir ali por semana para estar no verde, né, no semáforo. E aí, lembrando, né, pessoal, uma crença para a gente derrubar aqui e conseguir trabalhar isso dentro das equipes também. Os 100 pontos no semáforo não é o teto. Na verdade, os 100 pontos é o mínimo esperado
de todo mundo, né? Uma referência por semana, um a um por semana. Você pode ter a sua meta individual, que seja 2 1 a 1 por semana, seja 2 referências por semana, enfim, você pode subir o seu sarrafo. Então, o semáforo ele permite que a gente esteja até 70% do mínimo e ainda assim considerando que estamos bem, né? Então, esse é um ponto importante para a gente trazer aqui. Vamos lá, para a gente falar um pouquinho sobre esses vetores de sucesso, o que que é esperado dos membros, e aí, lembrando, né? Todos os membros assinam um contrato, e nesse contrato tem algumas cláusulas que falam o seguinte, né? Que a gente se compromete a participar ativamente e contribuir trazendo referências e convidados, né? Então, olha só, referências e convidados, é por isso que eles são os dois vetores que valem a maior pontuação. Então, 20 pontos aplicados para cada um deles. Considerando, né, convidados visitantes ali, 8 por semestre, então dá aí aproximadamente pouco mais de um por mês, e referências 1,1 por semana. Essa é a contribuição fim que a gente tem aqui no BNI. O BNI é uma organização de marketing de referência, né? Então, o nosso objetivo é gerar oportunidades. E as oportunidades são geradas quando a gente traz ou uma referência de negócio para um membro, ou quando a gente traz um convidado na reunião, e esse convidado assiste à apresentação de todos os membros e tem o potencial ali de se conectar com todas aquelas pessoas, né? Então, por isso que esses dois pilares, eles têm o mesmo nível de pontuação. Alguns vetores ali, eles estão no nível de decisão, que são as cores verde mais escuro que vocês estão vendo, né? Que eles estão ligados simplesmente à escolha dos membros e à capacidade de organização e planejamento pessoal, né? Primeiro, assiduidade. Então, a capacidade de não faltar, né? A pontualidade, de não se atrasar. Reuniões 1 a 1, manter uma média de 1 por semana, e unidades de educação 1 por semana. Então, só aí a gente já tem 40 pontos, né, num semáforo individual. É importante a gente trazer isso, né, pessoal, porque essas contribuições de unidade de educação, de reuniões 1 a 1, é importante a gente lembrar que elas são contribuições meio, né? Elas são importantes, elas contam pontos, mas eles são um meio para que a gente chegue nas referências e nos convidados. Eu preciso estudar a metodologia para aprender a fazer boas referências. Eu preciso estudar a metodologia para aprender a trazer convidados, aprender a conectar os meus parceiros, para, enfim, né, aprender diversos pontos da metodologia. E também eu preciso fazer 1 a 1 com os membros para conhecer o negócio deles, entender como eu posso referenciá-los e aí a gente chegar no nosso vetor fim, que são os convidados, visitantes, referências. Muito bem. E nós temos ali os indicadores, né? Os vetores estão no nível de administração, aqueles que não dependem tanto diretamente da gente, né? A gente sai ali do nível de decisão, vai para o nível de influência, né? Que preciso influenciar pessoas, né? Para trazer convidados, visitantes e gerar oportunidades. E mesmo quando eu gero uma referência ou trago convidado, mesmo assim eu posso acompanhar. Por exemplo, se eu dei uma referência para a Lorena, eu posso acompanhar com a Lorena, Lorena, como é que está sendo aí o contato, já conseguiu fazer reunião, não conseguiu e tal. Eu posso apoiar esse processo para que a gente chegue ali no negócio fechado. Então, esses são pontos para a gente trabalhar, porque é muito comum a gente ver no semáforo, pessoal, individual dos membros, e aí no semáforo de equipes também, aquelas equipes que estão fazendo com um número de 1 a 1 muito alto, mas o número de referência está médio ou baixo. Então, opa, como está sendo feito essa reunião 1 a 1, né? Se está tendo muita unidade de educação, mas não está tendo tanta referência, não está tendo tanto convidado. Então, será que as pessoas estão quais treinamentos elas estão fazendo? Como que elas estão estudando esses podcasts? Enfim, então todos os indicadores eles são interconectados uns com os outros e a gente consegue fazer esse vínculo, né? Então, esses são os vetores de sucesso, né, que a gente tem que medem a nossa performance. E aí, quando a gente vai definir as metas, nós temos alguns pontos importantes, como pegar o histórico ali da equipe. Aqui eu vou trazer algumas informações de como vocês podem pegar, onde vocês podem pegar essas informações, né, para traçar as metas para os próximos 6 meses. Nossa, se faltar alguma coisa aqui, você, por favor, me complemente, tá? Por favor. Só A lembrar gente... para eles, Rafa, que essa planilha eles vão estar recebendo, ela já vem com fórmulas que auxiliam aí no momento deles preencherem tudo de acordo com os dados da equipe que você vai mostrar, né? Então, você vai Exato. mostrar o caminho para que depois eles Isso. possam
fazer junto com o diretor deles e a equipe de liderança, né? Legal. E claro que nenhuma métrica deve ficar aquém das métricas mínimas sugeridas pela metodologia, né? Exato. Legal. Bom, aqui na Zona da Mata e Vertentes, a gente não usa exatamente essa planilha, mas ela é muito parecida, a lógica é a mesma, então vocês vão conseguir identificar na hora que vocês estiverem montando na prática aí as métricas das equipes, tá? Então vamos lá, para a gente pegar um pouquinho do histórico da equipe, a gente o primeiro ponto que a gente vai pegar é o valor de negócios que essa equipe teve ao longo dos últimos 6 meses, e o número de reuniões que a gente teve dentro desses últimos 6 meses aí da equipe para a gente conseguir encontrar ali o valor de cadeira por reunião, porque aí assim a gente consegue multiplicar e chegar no valor de ONF depois sugerido se estivéssemos mantendo a mesma média, onde vocês podem subir um pouquinho, o sarrafo, né, igual eu falo, né, para a gente sempre buscar evoluir um pouco mais a cada dia. Então, essas informações estão dentro do Palmas resumido no BN Connect, no relatório de Traffic Lights também de semáforo de equipes que estão tanto do BN Connect quanto que vocês recebem também no Reporting to You todos os meses. Na parte do Connect também de relatórios de afiliação das próximas renovações e o calendário de reuniões no plano de liderança, isso aí vai ser falado um pouco mais aí para frente. Então, para a gente pegar o histórico das equipes, pessoal, vocês podem ir ali dentro do BN Connect, na aba relatórios, você seleciona ali grupo, Palmes resumido. Então, vai pegar todo o histórico de indicadores que a equipe teve dentro do período estabelecido ali. Então, você pode pegar, marcar os últimos 6 meses, né, dessa gestão que está se encerrando agora, por exemplo. É sempre importante marcar ali membros descartados, né, porque aqueles membros que foram descartados dentro daquele período, eles geraram contribuições também, né, ó, referência, ONF, enfim. Então, é importante contabilizar porque eles estiveram presentes quando eles geraram essas contribuições. E aí, quando a gente tira o relatório, vai sair algo mais ou menos nesse sentido, onde pega todos os indicadores, né? Então, presença, ausências, atrasos, enfim, referências dadas, recebidas, todas as informações que a gente conhece aí no nosso Palms, né? Bom, para tirar essa informação de negócios gerados, a gente pode pegar ali o valor total de ONF e outra informação é o número total de participações. O que isso significa? A quantidade de presenças, mais ausências, mais atrasos, mais atestados, mais substituições. É o número total de participações que a gente teve, assim a gente consegue identificar, né? Quando a gente coloca ali aquele número de participações na fórmula e nessa planilha, né, só colocar esses números, vai chegar no número total, e quando a gente vê o PNF total no período, a gente consegue encontrar o valor de cadeira por reunião, por membro, né? Então, assim, na hora que a gente conseguir multiplicar depois, na previsão futura da quantidade de membros, considerando a quantidade de reuniões que a gente vai ter na gestão, é possível a gente ter automaticamente ali o valor sugerido de negócios gerados para a gente aplicar aí na equipe, né? Então, isso é importante também a gente mapear a quantidade de reuniões que a gente vai ter ao longo do semestre. Aí, de novo, mostrando o cálculo, a gente tira esses dados, então, ali, né, o número total de participações, coloca ali na forma, divide, e aí vai encontrar o número total, o número de OPNF, né, de negócios por membro, por membro por reunião, né? Então, a gente segura um pouquinho essa informação que a gente vai usar lá na frente daqui a pouquinho. Mais algumas informações que são importantes, né, para a gente estabelecer, né? Retenção. A retenção, ela aparece no relatório de semáforo de grupos, né? Todos os meses sai ali a retenção. É importante que você veja a retenção atual da sua equipe. Então, a retenção vai considerar os membros que estão renovando, né? E aí, por exemplo, pode ter uma equipe que está com 50%, 60%, 70%. Isso significa que existe uma média que daquela quantidade de membros, 30% não vão renovar. Então, baseado nessa retenção atual, vocês podem também desenhar uma retenção ideal que vocês gostariam de ter, né? Para vocês entenderem, né? O Ivan considera como uma retenção ideal 80%
Ele fala que o teto é 80%, então uma retenção entre 70 e 80 tá excelente, né? Por que isso? Porque 20% dos motivos, né, de uma não renovação não estão associadas à equipe ou à escolha, né, dos membros. Muitas vezes a pessoa mudou de cidade, ou ela, enfim, teve algum motivo de força maior que ela não pode mais continuar na equipe. Tem motivos diversos, né? A gente nunca pode considerar uma retenção de 100%, até porque isso nem é positivo. As equipes precisam circular ali, a gente precisa, muitas vezes, um novo membro que chega, ele oxigena ali a equipe, né? Então, às vezes, um membro que não está performando tão bem por talvez não estar num bom período, num bom momento da vida pessoal ou profissional, muitas vezes a gente pode ter uma outra pessoa que poderia contribuir mais, participar mais, performar mais, né? Então, dali a gente já consegue entender um pouquinho a nossa retenção. Isso também vai, baseado no número de membros que a gente tem e na retenção, a planilha já vai conseguir trazer para a gente a quantidade de renovantes previstos, né, renovantes prováveis, e tudo isso também, pessoal, todas essas informações a gente tem dentro do Reporting to You, né? Tem essas diversas informações lá também que a gente pode acompanhar, que é a nossa ferramenta de análise de dados, né, de BI. Na parte de saídas também ali, a gente vai considerar, então, quem vai renovar e que, de fato, quem vai sair da equipe, quem não vai renovar. Assim, a gente consegue prever a quantidade de membros que a gente vai ter ali na equipe. Para a gente ver quais são as possíveis saídas da equipe, né, e se preparar para isso, você pode ir lá no Relatórios, lá no Connect, Relatórios, Grupo. Primeiro para identificar a taxa de retenção. Relatórios, Grupo, relatório de semáforo do grupo e você marca o mês em questão que você quer olhar, né? Olha só, aí ele vai mostrar como que tá aí, você vai buscar ali a sua equipe, né? Ele vai listar as equipes da região e você vai buscar a sua equipe, vai mostrar ali o tamanho do grupo, por exemplo, nesse caso, essa primeira equipe, a primeira linha, né? Tá lá com 63 membros, crescimento de membros nos últimos 6 meses, né? Foi 4 positivo, ou seja, a equipe cresceu, líquido 4 membros, retenção de 57%. Significa que, em média, ali nos últimos 12 meses, 57% dos membros renovaram, 43% dos membros não renovaram. Então, isso tem que ser considerado no cálculo, né? Não adianta a gente considerar que vai reter 100% das pessoas. Ali, média de referência, convidados por semana, conversão, absenteísmo e a pontuação geral da equipe, né? Então, essa informação de retenção é importante para a gente conseguir calcular essas possíveis saídas. E aí, para a gente ver quais renovações a gente vai ter na nossa gestão, né? É importante a gente irmos em relatórios, grupo, ver relatórios de pagamento de afiliação, porque a gente vai mostrar exatamente quando vence a afiliação dos membros da nossa equipe. Por exemplo, tem equipes que tiveram o seu lançamento, por exemplo, no mês de julho, e a sua maior taxa de renovação é lá no mês de julho. Pode ser que nessa gestão de outubro até final de março, tenham poucas as renovações. Então, isso não é algo que a gente vai se preocupar tanto, né? Agora, se a sua equipe tem um pico de renovações em algum mês, então já é importante o comitê de afiliação, junto com o vice-presidente, enfim, ter um olhar estratégico para isso desde já. Vamos ter um pico. A gente sabe que muitas vezes quem a gente gostaria que estivesse conosco, a gente, né, já fazer esse contato previamente com esses membros, a gente entender, né, ter uma noção da sinalização do interesse de renovar. Então, quando a gente tira esse relatório, aparece nesse formato, né? A listagem dos membros e mostra ali data de vencimento na última coluna, ou seja, quando que vence a afiliação deles. Assim a gente consegue ter uma noção. Por exemplo, nesse caso, nós temos ali, nós temos, olha só, no mês de outubro, uma pessoa renovando, no mês de novembro, 3 pessoas renovando, no mês de dezembro são 3, no mês de janeiro já tem mais, são 3. Depois, olha só, o mês de fevereiro já tem vários, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então você sabe que vai ter um pico maior aquele mês, você já consegue olhar previamente quem são essas pessoas, né? Enfim, então é importante, né, que a gente, enquanto liderança, sempre tenhamos um olhar preventivo, né, e proativo. A gente pode antecipar situações, né, e sermos proativos em fazer contato com essas pessoas, em trabalhar uma melhor performance da equipe como um todo.
Bom, então, para a gente chegar no total de número de membros, né, que a gente deseja ter numa equipe, a gente tem que levar em consideração, quem vai renovar, quem vai sair, né, isso dentro daquela taxa de retenção, e quem vai chegar, né, são os novos membros. Então, aí é importante a gente planejar, dentro dos meses da nossa gestão, quais são a taxa esperada ali, né, a quantidade de pessoas esperada para a gente crescer a nossa equipe. E aí vocês podem levar em consideração, por exemplo, no mês que não vai ter nenhuma ação específica, gostaríamos de crescer 2 membros, 3 membros dentro desse mês. Por exemplo, você vai ter algum mês que vai ter um dia do convidado, um business day, né, alguma ação específica. Então, vamos colocar ali, ó, nesse mês a gente está previsto de crescer 8 membros, 5 membros, enfim. Então, já coloquem isso, porque o somatório, a quantidade de membros vai ser a quantidade atual, mais a entrada, menos as saídas, né? Então, esse é um ponto importante. No BNI, a gente sempre usa o termo crescimento líquido, né? Porque não adianta eu crescer 10 pessoas numa gestão e saírem 12, né? Eu cresci líquido menos 2. Eu preciso crescer mais do que a gente vai ter de saídas. Então, por isso que é importante a gente ter essa previsão. As pessoas que forem saindo, né? Uma boa técnica de utilizar é trabalhar essas cadeiras quentes, né? Que os membros já estão treinados, não para repor rápido essas cadeiras. Inclusive, isso aconteceu hoje aqui em Juiz de Fora, né? Uma pessoa saiu de uma especialidade, na semana seguinte a especialidade já estava preenchida, né? Então, isso é importante para a gente sempre trabalhando o crescimento líquido. Perdemos alguém, vamos repor rápido, né? E a gente sempre trabalhar com um crescimento maior do que as saídas que a gente vai ter. Muito bem. Quando a gente vai para a definição, então, das outras metas, nós temos ali a assiduidade, a primeira delas, né? A assiduidade é um dos pontos mais importantes para a gente ter. Pessoal, só um ponto, né? Por que que a gente trabalhou primeiro ali o número de membros, né? Porque isso vai impactar depois em todos os números de membros e números de reuniões, né? Isso vai impactar em todos os vetores depois, tá? Então, assiduidade. A assiduidade mínima sugerida pelo BNI é de 95% de presença, né? Então, baseado na quantidade de membros e números de reuniões, essa planilha vai dar, por exemplo, quantas faltas a equipe como um todo pode ter no mês e quantas faltas a equipe como um todo pode ter na semana no máximo para permanecer dentro de 95. Nós temos equipes que estão aí com 98, com 99, né? A gente tem uma equipe que na região está com 99,5% por cento de presença, né? Se eu fosse elencar um indicador, né, um dos mais importantes, sem sombra de dúvidas, é a assiduidade. Porque se as pessoas são assíduas numa reunião, num evento, significa que elas querem estar lá, elas querem participar. Quando esse vetor começa a cair, começa a arrefecer, esse é um dos principais pontos. Porque sem presença não tem network, não tem nada do resto, né? Então, foco principal aí nesse vetor. Para cada um desses vetores, vocês vão perceber que a gente pode criar mecanismos, né? Mecanismos são formas de estimular o crescimento, né? Estimular o desempenho dentro de cada um desses vetores aí. Convidados também, mesma coisa. A gente pode ali calcular, né, quantos que a gente gostaria de ter na equipe. Uma boa forma de calcular o número de convidados, né? Pegando pela própria métrica do Connect mesmo, né? Então, o que que o BNI define, né? Que a gente tenha 8 convidados no semestre. Então, por isso que está calculando aí, por exemplo, a quantidade de número de membros, vezes 8, dividido por 6. Essa é a quantidade de convidados para a gente trazer numa gestão e a gente vai distribuir isso aí dentro dos meses, né? Lembrando, né, pessoal, que sempre verifique o histórico da equipe. Se a equipe tem um histórico de convidar mais pessoas, a gente não vai diminuir a meta, né? Meta ou a gente mantém ou a gente aumenta, né? Então, sempre verificar o histórico da equipe, né? Se vocês virem lá no relatório, no Traffic Lights, né? No semáforo, ele vai trazer que a média de 0,29 convidados por semana, que é justamente esses 8 divididos por 6 meses, né? Muito bem. Temos mecanismos também para estimular convidados. Um a um, é possível também a gente estabelecer as metas de 1 a 1 e o EG. As métricas dos dois são iguais. Aqui a gente vai, de novo, né, vai pela sugestão do semáforo, que estipula ali como sugestão
um valor mínimo de uma reunião 1 a 1 por semana, uma unidade de educação por semana. Na verdade, se a gente for até rigoroso, se vocês forem olhar lá o semáforo de vocês, a métrica sugerida é 0,88 por membro por semana, mas não tem como fazer 0,88 1 a 1, né? Então a gente faz 1. Então, aí a gente vai calcular o número de membros vezes a quantidade de semanas vezes 1, né? Que é 1 por membro por semana. Que aí a gente chega na quantidade planejada ali de reuniões 1 a 1. De novo, olhem a métrica da equipe. Se a equipe já faz muitos 1 a 1s, então mantenham a média, né? Sempre baseia nos dois pilares, né? Olha o que o vetor sugere e olha o que a equipe já faz, né? E até porque para a gente, se a equipe está muito abaixo dos vetores, né? Aí a sugestão é que a gente coloque, no mínimo, os vetores, né? Que os vetores pedem. A gente não pode colocar uma meta que seja abaixo do que os vetores sugerem, porque senão a equipe não vai ficar no verde, os membros não vão ficar no verde, né? Então, a gente não vai ter trocas ali suficientes para gerar bons negócios. O EG também é a mesma coisa, né? O EG e o 1 a 1, as métricas são exatamente iguais, ambos têm mecanismos para a gente trabalhar esses pontos aí. Referências qualificadas, a lógica é exatamente a mesma, né? A sugestão do BNI é que a gente trabalhe 1,1, na verdade 1,11 referências por membro por semana, né? Então, considerem isso, vejam a quantidade de semanas, a quantidade de membros e a planilha vai montar ali a sugestão, né? E o obrigado por negócio fechado é aquele dado que a gente viu lá atrás. Quando a gente tem o valor de cadeira por reunião, vezes o número de reuniões, vezes o número de membros, ele vai dar uma sugestão de ONF baseado no histórico da equipe, né? Lembrando, é sempre importante a gente subir um pouquinho aí o sarrafo, né? Para a gente sempre estar buscando fazer ainda mais negócios, né? Então, assim que a gente define as metas para colocarmos dentro do sistema. E aí, pessoal, para a gente aplicar essas metas no sistema, isso pode ser feito pelo vice-presidente ou pelo trio em conjunto, né? Fazer uma reunião em conjunto e colocar isso lá. Vocês vão em operações, né? Lembrando, né, pessoal, que dentro do BNConnect versão navegador, a parte de relatórios é onde a gente vai tirar relatórios de diversas coisas, né? Quando a gente vai na aba operações é quando eu quero fazer uma operação, eu quero inserir alguma informação, né? Então a gente vai em operações, grupo, a gente tem ali gerenciar convidados, gerenciamento de reunião, gerenciamento de anfitriões, gerenciamento de avaliações, gerenciamento de metas. Então, vamos em gerenciamento de metas, a gente pode visualizar as metas do grupo ou digitar as metas de um semestre, por exemplo. Então, quando vocês abrirem esse gerenciamento de metas, é através dessas metas que a gente vai conseguir ter as informações no relatório, nos relatórios de alerta, a gente vai conseguir comparar o realizado com o que foi feito, né? E aí, nós temos duas opções para a gente colocar as metas aí na equipe. Primeira opção ali, é lá, digitar objetivo, né? A gente pode fazer isso para todo o grupo, ou seja, eu quero colocar um objetivo de, sei lá, 120 reuniões 1 a 1 no mês. Então, eu coloco um valor bruto, né? Ou eu posso digitar por membro. Então, eu quero colocar 4 1 a 1 por membro por mês. E assim, pela variação de membros sugerida, ele vai também sugerir o restante de todas as métricas, tá? Então, a primeira coisa que a gente coloca ali é o percentual de comparecimento, que é a nossa assiduidade. Perceba que todos os indicadores a gente consegue atribuir aí dentro do Connect, tá? Então, ali, ó, 1 a 1, unidade de educação, convidados, novas afiliações, que são os novos membros, né? Número de membros no grupo, número de referências, obrigado pelo negócio fechado, e a gente salva essas informações. E aí, quando a gente vai que depois clica lá para visualizar as metas do grupo, percebam que na hora que a gente vai colocar as metas também, não sei se apareceu isso aqui na tela, acho que não apareceu. A gente pode colocar objetivos do grupo também, que seria a visão, aqui, ó, seria a visão e a declaração de missão do grupo. Cada equipe, cada gestão pode ter a sua visão e a sua declaração de missão. E você pode colocar isso aqui na parte de metas, né? Nesse caso, está lá, fazer valer cada centavo do valor investido, a visão a longo prazo ali dessa gestão, e a declaração de missão, né? Tornar os especialistas, os 8 vetores e tal. Mas vocês podem trabalhar, por exemplo, dentro do momento que a equipe está. Se é uma equipe nova, então é estimular treinamentos, né? Unidade de educação, reuniões 1 a 1 e tal.
Aí vocês vão pegar os vetores, vão olhar o semáforo da equipe, o que que nós precisamos melhorar enquanto equipe e colocar isso, por exemplo, como uma visão para essa gestão, né? Estimular a participação em treinamentos com o instrutor, né? Inclusive, né, Lorena? Lorena agradece, né? Então, da gente trabalhar nesses pontos, né? Trabalhar maior pertencimento, mais eventos entre os membros, enfim, do que vocês querem trazer para essa gestão. E ali vai sair todos os indicadores, né? E à medida que as gestões vão acontecendo, olha lá, a gente consegue ver o objetivo e o atual. Esse atual, o próprio Connect, ele já vai trazer, a gente consegue saber como é que foi o resultado atingido do resultado previsto. Para cada um desses vetores, a gente pode estabelecer mecanismos ali, são formas de a gente estimular, e nós temos uma listagem de mecanismos, né? Vocês vão receber também para estimular indicadores, né? Então, a gente não cobra resultado, né? A gente estimula ações, né? Os resultados vêm por consequência, né? Então, o resultado ele é um norte, né? Não um meio para a gente pressionar as coisas para acontecer. O resultado é sempre um norte. Muito bem. Quando as metas ali está marcando quando elas não estão preenchidas, ele não vai trazer o histórico das informações do relatório de alerta. Para quem já estava na gestão, né, no trio de liderança ou no comitê de afiliação, sabe que todas as segundas-feiras, por volta de 18, 19 horas, sai um relatório de alerta semanal. Nesse relatório de alerta semanal, inclusive está saindo por agora, né, já deve ter saído. Nesse relatório de alerta semanal, ele vai trazer as faltas, quem está com mais de 2 faltas nos últimos 6 meses, quem está com substituições nos últimos 6 meses, quem está sem referências há 3 semanas, quem está sem informações há 12 semanas, quem está sem o PSM feito. E lembrando, esse PSM tem que ser ou no Business Builder ou com o instrutor, né? E quem está sem convidados nas últimas 12 semanas. Lembrando, né, pessoal, alerta, literalmente, esse relatório ele tem que sair mais limpo. Porque se alguém está aparecendo aí, já é um alerta, né? Muitas vezes a gente vê algumas equipes que esse relatório de alerta tem vários nomes ali, por exemplo, né? Então isso acaba sendo um problema, uma cultura que a gente vai criando errada. Apareceu um nome ali, já vamos trabalhar essas pessoas, né? Por isso que o comitê de afiliação também recebe esse relatório de alerta junto com o trio. E ali ele vai sempre mostrar o relatório de alerta, vai trazer ali a semana, né? E nesse caso, quando o Palmes, né, da semana anterior, ele não foi fechado no prazo correto, ele vai mostrar ali embaixo, lá, último Palmes submetido, 13/7/22, significa que está com 3 dias de atraso. Essas informações que estão aí, então, não são fidedignas. Pode aparecer alguém na lista de 100 convidados e essa pessoa trouxe convidado na reunião passada, mas como o Palmes não foi fechado, a informação não foi transmitida e a pessoa vai continuar aparecendo. Então é importante, pessoal, que o prazo para fechamento do Palme seja de fato de, no máximo, 48 horas, né? Mas eu sugiro que seja até 24 horas. Você coloca no grupo lá, vocês que vão estabelecer esse prazo, né? Coloca o resumo lá das informações no grupo, o vice-presidente, né? Coloca o resumo das informações no grupo, pede para o pessoal verificar. Se ninguém fala nada, você já vai logo em sequência ali no final do dia ou logo no dia seguinte e envia para que essas informações semanalmente saiam de maneira correta. E ali na parte de baixo, ele vai trazer sempre esses 8 vetores de sucesso. Ele vai trazer essas informações. Quando as metas não estão preenchidas, essas informações não vêm, elas vêm erradas, elas estão vindo aí de 2021, então está vindo informação errada. Quando as metas no Connect lá estão preenchidas, ele vai trazer os vetores de sucesso de maneira dentro dos últimos 3 meses, né? O mês corrente e últimos 2 meses para a gente conseguir comparar. Então, para que esse último quadro de baixo esteja fidedigno, as metas têm que estar atribuídas dentro do Connect, tá? E vocês podem atribuir as metas para uma próxima gestão, não necessariamente precisa esperar virar, isso pode ser feito, por exemplo, junto com o diretor, já pode lançar a meta para a gestão seguinte, por exemplo, isso dá para programar essa meta, é possível fazer isso, tá? Bom, então vai trazer ali as informações, dá para ver como está sendo o resultado dentro de cada um desses vetores, né? Para a gente sempre estar acompanhando. Muito bem, então se a gente seguir as metas, a gente vai conseguir celebrar os resultados
em conjunto também. You want to bamba? You wanna G with the big boys? Now you the wrong, get the you the wrong, get enough to drink with a drop cup. Ha! Hey! Can you see how the thing go? How the thing go? E quando a gente fala em resultados, né, atingidos, o que significa resultado no BNI? Referência à PNF, né? Participação, reunião A1, o EG, referência e o PNF. O PNF pode, inclusive, ser para você, né? Então, quanto mais todo mundo participar, mais todo mundo contribui e mais todo mundo ganha enquanto equipe. Muito bem. E para falar a parte de planejamento, passar a palavra para a Lorena. Agora é comigo. Pessoal, então, o Rafa trouxe aí sobre as metas, né? Agora ninguém mais tem dúvida na hora que o VP vai lá e apresenta as metas na reunião semanal. E eu já vi membros falarem assim, de onde que esse povo tirou esses números? Povo doido, põe uns números grandes desse e vem falar que a gente tem que cumprir essas metas. Ninguém tá sendo doido. Nós estamos com um histórico. Primeiro tem um histórico da equipe, que embasa o estabelecimento das metas. E temos as métricas mínimas sugeridas pela metodologia para que a gente possa compor também esse estabelecimento de metas. Então, é totalmente embasado, esses números são embasados, né? E o Rafa explicou aí ponto a ponto para que vocês possam ter esse entendimento. Então, agora, todas as vezes que o VP for apresentar durante a reunião as metas da gestão do mês, vocês já sabem que aquilo ali está tudo baseado nos vetores de sucesso e pelo menos o mínimo que a gente precisa de cumprir, porque se a gente estabelece metas aquém do mínimo, como que a gente vai produzir? Como que a gente vai celebrar resultados? Nós não vamos, aí a gente vai ficar falando isso aqui não dá certo, a gente não está performando, né, Rafa? Aí vai ficar todo mundo desorientado, só que não é, porque a gente tem um mínimo que a metodologia já traz, que são as métricas de sucesso, para que a gente possa construir bons resultados e sim fazer valer, ficar satisfeito com o investimento que nós fizemos e dar continuidade nesse processo. Mas para que a gente consiga cumprir todas essas metas, a gente precisa de um planejamento. Porque se nós não tivermos planejamento, a gente olha para as metas e fala: e aí, como é que eu vou fazer isso aqui acontecer? Qual o primeiro passo que eu vou dar? Que caminho que eu vou seguir? Então, não adianta só ter uma meta. A gente precisa de ter uma meta, focar nela, mas a gente precisa de saber qual o caminho, qual vai ser o melhor caminho para a gente poder alcançar essas metas que a gente estabeleceu, né, para a equipe. E para isso, Eugênio, você me passou o controle? Não, né? Ah, já sim, obrigada, já vi aqui. Para isso, vamos escutar um vídeo primeiro? Adoro. Peraí. Beleza. Para tudo que você quiser realizar na sua vida, você tem que colocar esforço naquilo. Você tem que se dedicar e tal, para que você possa ter êxito naquilo que você quer fazer. Poxa, eu quero ter êxito na matéria X, eu quero conseguir isso. Ok, para isso você precisa colocar esforço. Mas a preparação é a base de tudo. Nada substitui a preparação. Capacitação, desenvolvimento da sua capacidade de realizar. Os jovens têm que ter clara noção de que para tudo que eles queiram fazer, existe um pilar sem o qual isso não vai acontecer, por mais dom que eles tenham, que é a capacidade de se preparar para desenvolver as suas capacidades de realizar. O mais dom que ele tem, se preparar, se preparar. Lembre-se que cada dia que você deixar de se preparar, de se estudar, de se dedicar àquilo que você, né, a sua atividade que você realiza, é um dia a menos que você tem para se aproximar da realização do seu sonho. Sentir que estão crescendo. Eu digo a vocês, a única fonte de satisfação que eu conheço é a sensação do crescimento. Quando eles desenvolvem uma aptidão qualquer, conquistam alguma coisa, dão um senso de alegria, de felicidade, de, né, accomplishment, conquista. Isso gera realmente satisfação. É por aí que a gente tem que ir. Mas preparação. A motivação, ela tem dois pilares fundamentais. Necessidade. Eu preciso, eu vou correr atrás. Paixão. Sem isso, não há solução. Necessidade e paixão. Disciplina é a ponte que liga os seus sonhos às suas realizações. Eu tenho um sonho. Se eu não for disciplinado na implementação das atividades que são necessárias para chegar lá, eu não chego lá. Disciplina é a ponte. Planejamento é o projeto. Eu tenho que planejar as ações. E a disciplina é a construção da ponte. Disciplina é essa ponte. Se você não for capaz de executar com excelência as pequenas atribuições do seu dia, o que será das grandes?
e que o americano chama de senso de accomplishment, de conquista. Quando você vai, estabelece a sua agenda de amanhã. Eu vou começar a fazer um exercício físico amanhã de manhã. Mas eu acordo com aquela preguiça. Não, hoje eu vou dormir um pouquinho mais. Aí toca lá o despertador, você dá aquela soneca. O que é que seja, você adia. Já começa o dia do tipo, falei na primeira. Não tiquei, falei. Vai dando aquela coisa meio de frustração. E tem uma outra coisa importante, na minha opinião, que é a humildade. Humildade é entender que não existem pessoas especiais. Entender que o erro faz parte do processo. Perder não é fracassar. Porque nós rotulamos muito o erro como fracasso. Errar não é fracassar. Quem praticou esporte nunca perdeu. Só não perdeu quem não jogou. Só não errou quem não tentou fazer. Perder não é fracassar. Desistir é. Gerar resiliência significa lidar com essas situações permanentemente. Mas nós temos que no dia seguinte levantar e fazer de novo. Nos preparar, estudar e nos preparar e seguir em frente. É o que nós temos que fazer. Para tudo que você quiser. Então, vocês viram que ele falou de disciplina, de organização, de perseverança, de preparação. É tudo que nós estamos fazendo, né? Há quantos dias nós estamos preparando para poder assumir uma liderança com a melhor base possível e fazer tudo acontecer. Mas, para que a gente faça tudo acontecer, a gente precisa de planejar. Mas somente planejar não adianta. Porque é muito bom quando a gente pega, o planejamento está todo prontinho. Mas aí eu olho para o planejamento, isso vai dar trabalho, eu vou pular isso aqui. Na outra semana eu tento implementar. Na outra semana eu tento implementar. E aí você fica com um planejamento lindo, maravilhoso, completinho, mas você faz só muito bem o primeiro mês. Depois você deixa passar e chega lá no final da gestão, você olha para trás e fala assim, nossa, nada que eu estabeleci foi feito. E aí a gente, às vezes, fala assim, poxa, mas não deu certo, né, a gestão. A gente precisa de entender que tudo que a gente começa a procrastinar, que a gente deixa para depois, o depois e o amanhã, gente, são os advérbios dos vencidos, e nós não queremos ser vencidos, nós queremos ser vencedores. E o momento onde a gente é vencido pelos processos é quando a gente começa a procrastinar, quando a gente começa a deixar para amanhã. Foi o que ele falou no vídeo. Quando eu planejo meu dia de amanhã e na hora que eu acordo, eu já falo, mas eu tô com preguiça, eu vou esticar um pouquinho mais o despertador e eu levanto depois, eu vou pular essa primeira tarefa, eu já fui vencido pela minha preguiça. Eu já fui vencida pela minha procrastinação. E aí eu chego no final do dia com a sensação de derrota. Eu chego no final do dia falando assim, poxa, eu não realizei nada, porque a gente já se permitiu ser vencido lá no início do dia. Mas quando a gente assume, levanta e fala, peraí, eu estou com isso aqui planejado e programado para o dia de hoje, para este mês, e a gente vai fazer tudo que é preciso fazer semana após semana para poder alcançar o que a gente deseja, sim, nós vamos ser vencedores. E aí nós vamos celebrar, lá igual o Rafa falou no final da apresentação dele. Nós vamos celebrar só quando a gente colocar em prática, partir para as ações. Poxa, mas é difícil. Será que é difícil? Nós já temos tudo previamente desenhado. A estratégia está toda desenhada dentro da metodologia. Nós temos os 8 vetores de sucesso que o Rafa falou lá no início para vocês. Ele trouxe as métricas de cada um e ele trouxe os níveis de decisão, né? A gente decide fazer ou não fazer, o outro a gente decide. O nível é de influência, mas para que eu tenha influência, eu preciso de estar muito consciente no meu nível de decisão. Porque eu só vou conseguir influenciar alguém se eu parto para a ação nas coisas que eu determino fazer. E os outros são nível de acompanhamento. Eu também só vou conseguir acompanhar algo se primeiro eu fizer o que precisa de ser feito. Então, vocês entendem que um está ligado no outro? E para que a gente possa fazer o planejamento também, nós precisamos de olhar para este vetor de sucesso. Não é algo que a gente olha e fala assim, nossa, que bicho de 7 cabeças, eu não sei por onde começar isso aqui. Que passo que eu vou dar? E é por isso que nós estamos treinando. Então, algumas bases nós já trouxemos e agora finalizando aqui com este planejamento, trazendo para vocês qual o norte que vocês vão ter para poder traçar esse planejamento. Então, o que vocês vão ter como base? Primeiro, vocês têm as métricas estipuladas e depois vocês vão olhar para os vetores de sucesso para poder traçar o planejamento em cima destes vetores, porque se nós precisamos de performar
Nesses 8 pilares, nós precisamos de olhar para todos eles dentro do nosso planejamento, eles precisam de ser considerados. Nossa, eu vou fazer isso tudo sozinho? Não! Nós trabalhamos em equipe e nós podemos desenvolver ali essa distribuição de tarefas pela nossa equipe. Então, nós temos a assiduidade que nós podemos ter aí o nosso comitê de afiliação, mais precisamente o nosso coordenador de conflitos, né, trabalhando e ajudando a gente a fazer o acompanhamento dessa assiduidade. 1 a 1, dentro do comitê de filiação, nós temos a análise de performance. Então, nós podemos ter ex-coordenador de performance fazendo o acompanhamento dos 1 a 1, da qualidade do 1 a 1, os membros que de fato estão fazendo 1 a 1 e principalmente 1 a 1 com os membros da equipe. Porque às vezes eu estou lá, eu, a Maria Amélia, o Mauro e a Paula somos da mesma equipe. Mas aí eu vou lá e estou fazendo 1 a 1 somente com a equipe da Monique, da Glécia, do Eugênio e do Rafa. Mas eu estou esperando o resultado da minha equipe. Será que vai vir? Não, gente, porque eu estou alimentando outras áreas. Eu estou alimentando outros jardins e deixando o meu lá, sem ser regado. Mas eu quero o resultado dele, eu quero que a grama dele fique verdinha, que ela me traga frutos. Não vai trazer. É importantíssimo, sim, que a gente expanda as conexões, que a gente faça 1 a 1 com membros de outras equipes. Nós incentivamos isso, inclusive, aqui quando vocês vão fazer os speeds. Mas vocês precisam de orientar a equipe que os 1 a 1 com os membros da própria equipe não podem faltar. Porque a equipe de cada um é a base de relacionamento. Até porque se eu vou lá para uma outra equipe fazer um a um com a Priscila, e surge uma oportunidade para ela poder dar uma referência para mim, caso na equipe dela não tenha minha especialidade, ela vai buscar saber informações minhas na minha equipe, porque ela não me conhece no dia a dia. Ela não sabe que profissional que eu sou, para ela ainda ter total confiança em mim, por mais que sejamos do BNI. E a gente sabe que aqui nós temos excelentes profissionais. Mas a gente quer um pouco mais, porque nós estamos emprestando a minha credibilidade, a nossa credibilidade. Então, é importante que a gente tenha uma orientação e esse acompanhamento. Os 1 a 1 precisam de acontecer, porque é através deles que nós vamos conseguir gerar as melhores oportunidades uns para os outros. Inclusive, a gente sai do 1 a 1 com o compromisso de gerar as oportunidades uns para os outros. As unidades de educação, nós temos aí os coordenadores de eventos e de educação que podem ajudar efetivamente na supervisão desses vetores. O de eventos, porque ele vai estar sempre incentivando, trazendo a agenda de eventos, de treinamentos, incentivando a participação, promovendo a participação. E o coordenador de educação, o que ele faz semanalmente? Ele traz pílulas de educação em networking. E quando ele traz essas pílulas, ele já pode trazer embasado em alguns tópicos de treinamentos e aplicando aquilo no networking, né? Como que isso pode fazer sentido na aplicação do networking, até para fazer sentido para membros e para convidados. E com isso ele pode finalizar os momentos de educação ou trazer aí desafios para a equipe mesmo de estar mais próximo de determinados podcasts, de determinados treinamentos, para que todos possam se desenvolver. Para que a gente possa fazer 1 a 1 qualificado, nós precisamos fazer os treinamentos de 1 a 1. E se a equipe está numa campanha de melhorar o número de 1 a 1, os coordenadores ali de eventos de educação e de performance, eles vão estar alinhados para poder trazer um melhor benefício nessa supervisão e nessa orientação para a equipe, para que a gente cumpra, não só cumpra a meta, mas cumprir a meta com qualidade. A nossa ideia, gente, não é simplesmente pontuar por pontuar, nós queremos produzir através das pontuações que nós estamos realizando, a que a gente possa sentir a nossa produtividade verdadeiramente. Então, o semáforo é para mostrar o quanto eu estou conseguindo produzir e o quanto eu posso produzir ainda mais, né? O quanto que a equipe ainda tem de potencial para produzir mais. E a gente quer produzir potencial completo, né? Convidados, o coordenador de crescimento, ele que vai ser o grande supervisor deste vetor de sucesso. O coordenador de crescimento, ele vai trabalhar as áreas que a gente pode desenvolver e fomentar, assim, as nossas esferas de contato, para fortalecer ainda mais
os membros da equipe e proporcionar que os negócios tenham um volume maior. Então, ele vai supervisionar e orientar esses membros que estão tendo talvez mais dificuldades de poder convidar, para que possa incentivá-los também a trazer mais convidados. Novos membros, o comitê de filiação, análise de candidaturas, ele vai ajudar na supervisão deste vetor aqui. Quanto nós estamos crescendo, estamos conseguindo bater a meta que nós estimulamos de crescimento, porque, gente, quanto mais a equipe cresce, amplia todas as possibilidades para todos os membros da equipe, não é só uma pessoa. É uma rede de relacionamento nova que está chegando na equipe. O crescimento da equipe é extremamente fundamental para todos os membros da equipe. Então, quanto mais nós crescermos em treinamentos, a gente mostra isso. Quando uma equipe dobra de tamanho, ela não dobra o volume de negócios. Ela quadruplica o volume de negócios. Quem que não quer quadruplicar as oportunidades de negócio? Todos nós, né? Então, quanto mais a gente cresce a equipe, melhor para todos os membros. E aí a gente pode ter aqui o comitê de filiação, análise de candidaturas, ajudando aí neste processo todo. E o coordenador do comitê de filiação no número de membros da equipe. Qual que é a métrica geral de tamanho da equipe? O que que nós precisamos de fazer para que a gente possa alcançar? Não é só ter novos membros. Aí aqui entra o coordenador do comitê ajudando efetivamente também lá nas retenções. Porque para que a gente possa crescer de forma líquida, nós precisamos de reter também. Porque se entram 2 e sai 2, entram 2 e sai 2, entram 2 e sai 3, nós não vamos crescer nunca. Ou nós vamos ficar 0 a 0, ou nós vamos ficar déficit, né? Crescimento negativo. Então, nós precisamos deste coordenador do comitê de afiliação aqui também, auxiliando nessa supervisão dos 8 vetores, para que a gente possa trabalhar muito bem o número de membros da equipe. As referências, o vice-presidente, ele ajudando nessa supervisão aqui das referências para que a gente possa crescer e desenvolver este vetor aqui, aonde todos vão ter o quê? Satisfação em fazer parte, onde todos recebam referências, onde todos gerem referências para que a gente possa construir os OPNFs, porque sem referência nós não conseguimos alcançar as métricas financeiras. Não adianta. Mas para que tudo isso aqui aconteça, para que chegue na referência e no OPNF, nós precisamos de tudo que a gente falou acima, porque senão não acontece. Se a gente não participa da reunião, não vai acontecer 1 a 1, não vai acontecer desenvolvimento através de educação, nós não vamos conseguir construir bons relacionamentos, fatalmente a gente vai acabar se afastando e não renova com a equipe e as referências não vão acontecer. Nem ele vai gerar para a equipe, e nem a equipe vai gerar para ele, porque se a Solange falta todas as semanas, eu vou falar assim, eu vou gerar referência para Solange, não, ela vai ter que me provar que eu vou confiar nela para poder gerar referência para ela, porque senão eu vou dar uma referência, ela não vai aparecer para atender o referenciado. E a minha reputação, como é que fica? E se aí eu não dou referência, como é que chega o ANF, gente? Não chega. Mas a gente vai trabalhar isso de qualquer forma, os vetores de sucesso? Não, existe uma ordem, uma sequência que a gente precisa de trabalhar em cima dela para que a gente possa construir bons resultados. Não adianta a gente querer trabalhar número de referências dentro da equipe se a equipe está ruim em participação, em assiduidade. Se a gente está tendo um número superior a 95%, inferior, né, a 95% de presença, não adianta a gente querer trabalhar a referência, a gente tem que parar todo o processo e voltar para trabalhar a nossa participação, a nossa assiduidade, a equipe, entender o que está acontecendo, que os membros estão faltando e sanar estes problemas. Sanar tudo, trabalhar os mecanismos adequados para que a gente possa melhorar a assiduidade, mostrar para os membros o valor da participação, mostrar para os membros claramente que é a participação ativa, efetiva, que vai fazer com que os resultados aconteçam. Não adianta ele não participar da reunião e querer resultados acontecendo, não vão acontecer. Então, primeiro ponto que a gente trabalha é a assiduidade, é o mais crítico. Depois, a gente vem para as visitas. Imagina, eu tenho até participação de membros, mas nunca recebo visitas, o número é mínimo
de participação de convidados, o que vai acontecer? Dificilmente eu vou ter conversão. Dificilmente a gente vai ter crescimento. E aí, quando a gente fala em crescimento, nós estamos falando em crescimento de equipes e em crescimento de oportunidades de negócios. Por quê? Os convidados são fontes vivas de referência que a gente recebe dentro da reunião. Tanto que o BNI tem mensurado que de 25% a 30% dos negócios vem de onde? Dos convidados. Se a gente começa uma reunião numa semana sem convidados, na outra sem convidados, na outra sem convidados, sabe o que acontece? É como se a gente já estivesse iniciando o dia com 25% menos chance de fazer negócio. A gente já desprezou 25% das oportunidades de negócio naquele dia. Então, por isso, nós temos que trabalhar convidados, para que a gente não só tenha a oportunidade de crescer a equipe e ampliar ainda muito mais as oportunidades de negócio, mas para que a gente também tenha convidados que, se eles não forem elegíveis para aquela equipe, eles podem ser para outras. Ah, mas ele não tem nenhum negócio, ok, mas ele é um potencial consumidor de todos da equipe. E aí ele pode trazer mais oportunidades de negócio. Então, a gente precisa de trabalhar, sim, os nossos convidados. Beleza, trabalhamos o convidado, a equipe já está assídua, já estamos conseguindo trazer convidados. Eu quero crescer a equipe, gente. Conversão. O que a gente está acontecendo? O que a gente está conseguindo converter? Podemos melhorar? Como nós vamos melhorar? Quais as estratégias que nós vamos estabelecer para poder melhorar a nossa conversão? Porque somente com a conversão que a gente consegue crescer a equipe e crescer o número de negócios também, as oportunidades, né? Então, essa conversão a gente pode trabalhar o quê? Com mecanismos ali, nós vamos fazer convidado focado, nós vamos melhorar a qualidade dos convidados no dia a dia, se não for reunião de convidados focados, vamos trabalhar as esferas, mas vamos entender o que nós podemos fazer para melhorar a nossa conversão. E depois a gente olha para as referências. Porque se a gente cumpre esse ciclo, fatalmente a gente vai conseguir cumprir todos os demais cuidados que a gente precisa de ter. Então, existe essa ordem de prioridade para que a gente desenvolva um planejamento que seja consistente, que traga resultados consistentes para a equipe. Resultados que sejam aí prósperos, para que a gente possa sempre estar colhendo melhores frutos. Então, sigam esta ordem, vejam primeiro como que está a assiduidade da equipe, depois passem para a quantidade de convidados que a gente está recebendo semanalmente, depois a gente vem para a conversão, quanto nós estamos conseguindo converter destes convidados que nós estamos trazendo, para depois a gente trabalhar aí o crescimento das referências, para que a gente possa ampliar essas oportunidades verdadeiramente. Então, seguindo essa ordem, a gente vai conseguir trazer um trabalho muito qualificado para a equipe, para que a gente possa celebrar bons resultados. Desenvolvendo um planejamento pensando nestes pontos. Eu estou no meio da gestão e, de repente, nossa assiduidade foi lá para baixo e a gente já está num ponto do planejamento para trabalhar referências. Dá uma estacionada e volta para trabalhar a assiduidade, gente. Porque senão não vai para frente. Ou então, veja como que estão todos os demais vetores para que a gente possa seguir. Mas não adianta querer seguir sem trabalhar a assiduidade. Vamos supor que a equipe está batendo lá 90%, ou seja, está tendo 10% de faltas. 10% da equipe está faltando semanalmente. Adianta a gente trabalhar outra coisa que não fazer a equipe entender o valor novamente? Não, entender os motivos que eles estão se distanciando? Não adianta, porque senão nós vamos atropelar todo o processo e aí depois vamos perder mais 5%, e mais 2%, e mais 3%. E aí, quando a gente assusta, nós estamos com uma assiduidade de 80%. Então, a gente precisa de corrigir a rota, tá? Então, fiquem sempre atentos nisso aqui. Por isso que o planejamento e as metas precisam de ser elaborados e revisitados semanalmente, porque nós temos reuniões semanais e semanalmente nós temos planos para aquelas reuniões. Então, por exemplo, para a reunião da semana que vem,
eu tenho que apresentar o planejamento dela na reunião de amanhã. Se eu tenho alinhamentos ali, por exemplo, de estimulantes de reunião, eu preciso de apresentar amanhã na reunião, para que a equipe possa se planejar para os estimulantes da próxima semana. Então, eu preciso de olhar meu planejamento. Ah, não, depois a gente passa no grupo de WhatsApp da equipe. Não façam isso. Não façam isso. Grupo de WhatsApp, gente, é para reforçar comunicação e não para trazer a comunicação oficial, com orientação, com esclarecimento de dúvidas. Isso é na reunião, nós temos um momento correto para isso. Então, revisite o planejamento semanalmente para a gente já coloque no calendário o que é que precisa de ser realizado e informado nas reuniões para que a gente tenha a comunicação correta. Muitas das vezes os nossos resultados não acontecem porque a gente não traz a comunicação no momento certo e da forma correta. Aí a gente fala, poxa, ninguém engajou. Provavelmente ninguém engaja porque não teve a comunicação correta, não teve a orientação correta. E aí a gente precisa de trazer isso no tempo certo e da forma certa, tá? E seguindo a prioridade correta do planejamento. E o que que são esses mecanismos que a gente tanto falou? O Rafa falou de mecanismos lá quando ele estava falando das metas, para a gente poder alcançar essas metas, nós temos mecanismos que a metodologia traz e já nos sugerem diversas ações direcionadas para cada vetor de sucesso, que vão fazer com que a equipe possa atingir o que foi estabelecido para aqueles vetores. Esses mecanismos vão ajudar a equipe a atingir os resultados estipulados para cada um dos vetores. Então, tem uma lista de mecanismos para cada um desses vetores. São ações que podem ser recorrentes ou pontuais, para que a gente possa estar aplicando e auxiliar nesse processo do alcance das metas. E vai ser definido de acordo com o momento da equipe também. Não é simplesmente, esse mecanismo aqui é legal, vou jogar ele lá. Não, tudo é planejado, tudo é orientado, é organizado. Então, só para que vocês tenham aí em mente, é essa lista que todos vocês vão receber junto do material, com todo o material aqui da gestão, vem essa lista de mecanismos, da mesma forma que tem aqui, ó, lista de mecanismos para presença. Nós vamos ter lista de mecanismos para 1 a 1, lista de mecanismos para referências, lista de mecanismos para convidados. São ações propostas para que a gente possa melhorar ainda mais aqueles vetores e alcançar os resultados propostos para cada um deles. Às vezes, nós vamos pegar um mecanismo e ele vai trabalhar presença, 1 a 1, referência. Com um mecanismo, a gente consegue trabalhar 3 vetores. Então, a gente estudar realmente o material, saber entender as métricas e fazer um planejamento bem estratégico e orientado para que a gente possa ter uma gestão leve, onde a gente traga movimentação e dinamismo para a gestão através destes mecanismos de estimulantes de reunião também, mas onde a gente consiga, às vezes, aplicar um mecanismo que a gente atinge 2 vetores de sucesso, um mecanismo que a gente ajuda e atinge 3 vetores, por isso que a gente precisa de estudar o material. Não adianta só pegar lá e revisitar quando a gente, vamos olhar lá um mecanismo e colocar. Não, a gente precisa de ter entendimento do que a gente está produzindo ali. Exemplos de mecanismos, jogo BNI. Mas aí é legal fazer um jogo BNI e a gente vai colocar um jogo. Não, a gente precisa, inclusive, de entender o momento da equipe, se a equipe está preparada para desenvolver um jogo BNI. Porque, às vezes, a energia da equipe naquele momento não está pronta, não está adequada para poder desenvolver um jogo BNI. Como que eu vou saber disso? Converse com o diretor de vocês. A gente faz isso tudo aqui alinhados. E a gente só vai conseguir alcançar os resultados se a gente estiver totalmente alinhado. Primeiro, o trio de liderança precisa de estar muito alinhado entre os 3 e juntamente com o diretor e embaixador. E o trio com os seus coordenadores, para que a gente possa ter todo mundo engajado para fazer o trabalho acontecer, porque a gente precisa de todos juntos. Rodada de 1 a 1 também é um exemplo de mecanismo. Dia do convidado é um mecanismo. Dia do fornecedor é um mecanismo. Apresentações trocadas é um mecanismo. Mas apresentações trocadas não é um estimulante de reunião? É também, mas ele é um mecanismo.
tá? E apresentações trocadas é um exemplo, gente, de mecanismo que a gente trabalha assiduidade, 1 a 1 e referência. Então, eu adoro esse mecanismo, porque a gente trabalha 3 vetores em um só. E é muito bom, fica muito dinâmico. E é a hora que a gente vê que quando a gente planeja a nossa apresentação, todo mundo brilha. O dia que tem apresentação trocada são os dias que nós temos as melhores apresentações na equipe, porque todo mundo se prepara para fazer a apresentação. Que você vai apresentar o colega, você só esquece que vocês precisam se preparar para apresentar vocês, né? Não façam isso. Se preparem, porque vocês vão brilhar cada vez mais e conseguir as melhores oportunidades. Dia de substituto é um outro mecanismo. Mas o que não pode faltar no nosso planejamento? Como que nós vamos fazer tantas coisas? Não é para poder atolar o planejamento de coisas. Nós precisamos de trazer um mínimo de coisas que vão ser executadas. Não adianta colocar 1 milhão de coisas no planejamento e não conseguir executar nada. Eu sempre digo, ideias, gente, nós temos inúmeras. Então, construa o caderninho de ideias. Sabe por quê? Isso aí vai ser um legado para as próximas. Ah, mas eu não consegui fazer e eu vou passar minha ideia para frente? Uai, nós não somos givers? Claro que vamos. E quais são as gestões aí no mundo como um todo que mais têm sucesso? Aquelas que vão dando sequência no trabalho. Eu não preciso de chegar na gestão da minha equipe e falar assim, agora nós vamos fazer tudo diferente porque a nossa gestão é melhor do que todas, vai ser melhor do que todos. Nós queremos fazer o melhor, mas dando sequência num trabalho que já foi iniciado e que já está dando certo. É assim que a gente vai conseguir sucesso. E vai conseguir fazer uma sucessão sem um atropelo de ideias e sem pesar na mente dos membros também, para que eles tenham que correr para poder acompanhar o que está acontecendo. É tão natural a transição que fica prazeroso, que fica leve para os membros, que eles falam, nossa, que legal, foi fluido, porque não deu uma interrupção bruta e veio com novas ideias totalmente diferentes. Claro que cada um vai trazer o seu toque, a sua identidade, a sua formatação, mas é importante que a gente tenha essa base de ideias que já vinha acontecendo e dando certo e dê sequência. E o que não estava caminhando talvez tão bem, vamos ver como podemos fazer isso acontecer. Agora, esse caderninho de ideias, por que eu falo? Coloque todas as ideias lá e vamos ver qual que a gente vai conseguir aplicar em determinado momento. Porque já viram aquela situação que assim, nossa, eu tive 5 ideias legais. Nós vamos fazer essa nessa semana, essa na outra, essa na outra, essa na outra. No fim, ninguém faz nada, ou então faz tudo atropelado e faz tudo de mal feito. E aí a gente queima 5 ideias de uma vez. E nenhuma sai bem feita e nenhuma gera resultado. Não adianta. É preferível fazer 1, 2, mas fazer muito bem feita, onde todo mundo realmente engaje e a gente consiga bons resultados. Então, construa o caderninho de ideias, porque aí a gente não esquece as ideias. Gente, eu tenho isso aqui, ó, na minha cabeceira, porque as minhas melhores ideias vêm na madrugada, porque como eu tenho insônia, então eu tenho um caderninho desse aqui, ó, lá na minha cabeceira. Aí eu lembro das coisas, eu vou lá e anoto, porque eu falo assim, não, vai amanhecer, eu vou esquecer. Aí eu vou lá e anoto. Aí a gente anota o tempo inteiro as ideias. Aí depois, na hora que for fazer o planejamento, a gente vê o que vai caber ali dentro do que é necessário. Comecem a fazer isso, que vocês vão ver. Sempre vai ter ações legais para a gente poder aplicar. Ideia é para perder não, né? Ideia não pode perder não, meu filho. É caro demais, ó. Tá aqui, ó. Tá tudo aqui. O insight veio, anota, segura ele. Que às vezes ele vem até num sonho, né? Aí você põe exato. aqui, ó. Os números da Mega, né? Eu me reconheço aí também. Os números da Mega, para quem não sabe nem jogar na Mega. Aí eu passo para o Eugênio jogar para nós. Aqui. Então, nós precisamos de ter este entendimento. E aí, o que a gente traz aqui para vocês? O que não pode faltar no planejamento. O que não pode faltar. Mas eu posso pôr mais aquilo, gente? Eu estou trazendo o que não deve faltar. Se vocês acharem que dá para colocar mais alguma coisa e que a equipe está pronta para absorver, está madura para absorver, está engajada para poder absorver, ótimo, coloquem. Não vai fazer mal.
Mas se vocês acharem que a equipe está urrando para conseguir fazer pelo menos o mínimo, não adianta trazer coisa demais. Senta e vai ajustando e vai colocando uma coisa de cada vez. Porque senão as equipes vão falar assim: não aguento mais, estou exausta. Aí a gente começa a ver os membros afastarem, que eles vão falar assim: meu Deus do céu, isso aqui tem coisa demais. Não, não deixa chegar nesse ponto. E a gente vai conseguir chegar no resultado. Rafa, você quer completar? Quero. Isso aí é um ponto importante, né, pessoal, para a gente, né, enquanto diretores executivos, que a gente cuida de uma região, e muitas vezes são muitas cidades, muitas equipes envolvidas, para a gente é extremamente importante receber de vocês o planejamento do semestre inteiro, porque a gente consegue colocar na nossa agenda, a gente quer participar de todos os Business Day, reunião de evento de lançamento, evento de comemoração, happy hour, tudo que for possível a gente participar, a gente quer participar, né? Muitas vezes não é possível, viável, devido ao deslocamento e tal, mas a gente fazendo programação de um semestre inteiro de uma vez, para a gente já fica muito mais fácil, a gente coloca na nossa agenda e aí vocês podem contar com a nossa presença, né? Se a gente deu ok no começo do semestre, estaremos lá. Ilustre presenças. E Exato. aí é importante a gente fazer o quê? A manutenção do planejamento e honrar o planejamento, porque você imagina, vai lá, reserva a agenda da Ju, do Rafa, do Eugênio, do Abelardo. Aí chega na véspera do evento, nem informa nem nada e fala assim: ah, não, nós não vamos fazer, não. Como é que a gente faz, gente? Como que a gente bloqueia a agenda assim e depois fala: não, não vamos fazer, não? Porque nós não planejamos. Porque nós não seguimos o roteiro, não seguimos o cronograma para fazer o dia do convidado, né? Porque nós temos ali as semanas de preparação para poder fazer tudo acontecer da melhor forma. Então, planejamento serve para a gente olhar sempre e já bloquear as agendas, porque aí nós não vamos ter problema. Eu não sei se foi com vocês nos treinamentos de liderança que sábado, uma das equipes que eu sou diretora teve a festa de aniversário dela. E no sábado, uma prima minha casou. Só que ela me enviou o convite do casamento dela no início do mês de agosto. Aí eu falei com ela assim: nossa, muito obrigada. Que legal que você vai casar. Eu só não vou estar presente. Ela falou assim: como assim? Eu convidei, ó, 4 primos, e você é uma delas. Eu tô assim: pois é, só que eu não vou estar presente, porque eu já tenho o planejamento, eu já estou com minha agenda bloqueada desde março para o aniversário da equipe, que eu sou diretora. E eu não vou deixar de ir. Ela falou: você não está acreditando que você vai fazer isso? Eu estou assim: pode acreditar, eu não vou. Mas a minha agenda já estava bloqueada, gente. Ela mandou em cima da hora, não dá para gente marque, desmarca, marque, desmarca, marque, desmarca. Esse povo que Isso é casa em Las Vegas compromisso. assim, hein? Hã? Esse povo que casa em Las Vegas na última hora. Uai, pois Não, é, não, isso é é. compromisso. O Bernardinho, ele falou numa uma entrevista que ele não fica bravo se a equipe perde. Perder é normal. Um tem que perder para o outro ganhar. Um vai ganhar e o outro vai perder. Só não perde quem não joga. E quem não joga é porque já desistiu, né? Mas o que ele fica bravo é quando as pessoas se comprometem e não realizam o que elas se comprometem a fazer. Aí ele fica bravo. Então, quando ele fica bravo, é por isso. Ele já aprendeu que perder vai ter que perder. Alguém vai perder. Um vai ser melhor num dia do que o outro e vai perder. Mas a braveza dela é quando as pessoas se comprometem e não fazem. Agora, imagina, se eu peço compromisso para a equipe, se eu peço para a equipe estar engajada, realizar os eventos, promover esse pertencimento, esse envolvimento da equipe, aí eu ponho o maior fogo, aí no dia eu me comprometi com eles e eu não vou lá. Como que é isso? Eu não tenho cara para isso. Nem muito menos a minha reputação. Eu vou emprestar, eu vou dar ela para isso. Mas não é só por isso, é porque eu me comprometi mesmo, já estava na minha agenda. E é importante que a gente tenha essa organização com os nossos diretores, se a gente, né, para que eles possam estar conosco. Então, não pode faltar no planejamento. Semanalmente, momento de educação alinhado. O que é momento de educação alinhado, gente? Alinhado com o planejamento da equipe. Não é momento de educação, nós falamos lá no treinamento de segunda-feira, da semana passada.
A gente tem, né, às vezes os coordenadores de educação, eles trocam ideias entre eles, dos momentos de educação, eu fiz esse momento, eu fiz aquele, põe num grupo, tá, olha, pega aqui, tudo. Gente, não dá para copiar e colar. Tem vezes que eu vejo a equipe trabalhando numa estratégia e chega um momento de educação, nada a ver com aquela estratégia. Ah, porque não deu tempo de eu fazer, então eu vou lá, copio e colo e mando. Às vezes não se dá o trabalho nem de trocar o nome de quem fez e nem dar os créditos direito. Então tá errado. O momento de educação é uma estratégia alinhada com o planejamento da equipe, com o vetor que a equipe está trabalhando. Então, o momento de educação é para a gente fazer o cronograma dele, ou do mês, e eu já tive coordenadores de educação que já fizeram o cronograma da gestão. Claro, sabendo que se precisar de movimentar algo, ele vai estar pronto para poder movimentar. Mas ele fazia e já enviava, assim, ó, tudo de acordo, seguindo dando uma sequência lógica para o processo. E aí não pesa para ninguém. E fica tudo bem organizado. Ação de marketing da equipe. Não dá para faltar. Quais são? Se eu tenho apresentação principal, a gente não vai fazer essa divulgação nas nossas redes sociais? Fortalecer esse convite, enviar o convite para que os membros possam enviar para os convidados deles, para poder divulgar, para poder trazer através dessa divulgação mais convidados. Então, as ações precisam de acontecer. E não é assim, amanhã tem reunião, agora, né? Agora mesmo, 8 horas da noite, eu lanço o convite. Com quem vai ser o palestrante de manhã? O que que adianta? Ah, tá bonito. Vão deitar e vão dormir. Amanhã a gente vê. A gente assiste a palestra. Mas já foi, já não é mais, não tem mais tempo hábil para que a gente possa trabalhar aquele convite com da forma que foi feito. E essa comunicação com a equipe. Então, semanalmente, a gente reforça as ações durante a equipe. Se eu passei para a equipe na semana anterior, que na reunião de amanhã a gente vai ter um estimulante, ou que vai fazer tal coisa, tal detalhe, que é para vir todo mundo trazer um copo vermelho para a reunião. Durante a semana, a gente reforça no grupo para que os membros, né, recordem ali o que foi combinado, tá bom? No mês, o que não deve faltar no planejamento? A reunião de sucesso da equipe, que acontece sempre que sai o nosso semáforo. Então, saiu o semáforo, já marca a reunião de sucesso da equipe. A gente já sabe mais ou menos o dia que o semáforo sai. Né? No terceiro dia útil do mês, o semáforo está saindo. Então, você já coloca ali, ó, para o quarto dia útil do mês ou o quinto dia útil, coloca já deixa determinado no calendário o dia que vai ter a reunião de sucesso da equipe. Tá? Que aí vocês já vão ter as datas todas da semana, do mês. O que vai acontecer e já bloqueia a agenda. Usar um estimulante de reunião. Ah, mas eu não posso usar um estimulante de reunião todas as semanas? Não, porque senão não vai ser mais estimulante. Ele vai ser um desestimulante, porque ele vai ficar tão batido que não vai ter mais estímulo nenhum de ninguém querer fazer. Então, ele é um estimulante justamente por isso. Pontualmente, uma vez por mês, a gente usa um estimulante para que a gente possa trazer uma dinâmica diferente para a reunião e movimentar de uma forma diferente. Dia do convidado focado. Também, a gente trabalha pelo menos uma vez por mês. Só que eu não vou colocar um estimulante no dia do convidado focado, no dia de reconhecimento, senão num dia só do mês eu coloco tudo e aí eu não tenho dinâmicas diferentes nos outros dias. Sabe quando às vezes a gente escuta assim, ai, mas é tão maçante, é a mesma reunião todas as semanas? Porque a gente não trabalhou o planejamento adequadamente. Olha quantas ações a gente tem aqui para poder trabalhar mensalmente, semanalmente, de forma que a gente possa variar a nossa reunião. Então, não precisa de ser assim. Cada semana a gente pode ter a reunião trabalhando um ponto onde a gente traz uma dinâmica diferente, tá? Reconhecimentos. É importantíssimo que a gente traga também os reconhecimentos na reunião. Né? No início do mês, a gente recebe o semáforo, a gente vai ter os networks notáveis para serem reconhecidos. Então, trabalhe isso de forma muito consistente para que a gente traga os reconhecimentos de forma aos membros se sentirem valorizados mesmo. No semestre, o que não deve faltar? O jogo BNI claro, alinhado com o diretor de vocês.
tá? O jogo menino não é algo para a gente fazer, eu vou fazer num mês, eu vou fazer no outro. Não. Se for acontecer uma vez no semestre, mas alinhem com o diretor, porque vocês precisam de ver pontos importantes, se está no momento certo da equipe, qual tipo de jogo, como que vai ser o jogo, qual que vai ser, como que vai ser a mensuração desse jogo, como que vai ser elaborado, tá? Dia do convidado também não deve faltar. Todos os semestres a gente precisa de fazer pelo menos um dia do convidado. E aí, como que a gente vai planejar isso tudo? Vocês vão receber essa planilha. Essa planilha, vocês vão ver que na aba aqui embaixo vai ter terça, quarta, quinta e sexta. Já vão ter todas as datas de todos os dias da semana. Isso aqui é só uma foto, tá, gente? A planilha nova já está toda atualizada para 2024 e 2025. E as datas também. Para todos que têm reunião na terça-feira, vai ter todas as datas de outubro, de novembro, de dezembro, de janeiro, de fevereiro e de março. De quarta, mesma coisa, de quinta, mesma coisa, de sexta, mesma coisa. Então, essa planilha vocês veem de acordo com as métricas e com os mecanismos, e o que não pode faltar, vocês vão distribuindo dentro do que precisa de ser trabalhado estrategicamente na equipe. E assim vocês montam esse planejamento, o que vocês vão fazer? Tenha esse planejamento em mãos para que a equipe possa, para que vocês, equipe de liderança, possam revisitá-lo semanalmente, mas aí, ponto importantíssimo, trazer isso no momento para a equipe. Alinhe um dia com a equipe, peça para ficar 10 minutinhos no momento final da reunião para que vocês possam apresentar as métricas da gestão e o planejamento que a equipe desenvolveu, para que vocês já deixem isso tudo alinhado com a equipe. Se a equipe não tem consciência do que vocês planejaram, o que vocês estão pensando com aquele planejamento, quais os porquês daquele planejamento, eles não vão caminhar com vocês. Porque eles vão falar assim, as coisas são jogadas para a gente. Não, traga a equipe junto, para poder entender o planejamento, para entender as métricas, como foram elaboradas, e o planejamento, o que a gente pretende com cada um deles. Cada mês, o que a gente deseja fazer para que a gente possa ir se desenvolvendo cada vez mais. E aí, eles também já planejando ali. Se vocês trazem ali o planejamento de dezembro, e nele já está considerado um evento de confraternização da equipe de final de ano, e vocês já apresentam isso no início da gestão para a equipe, não vai ter o problema de ninguém falar assim, mas eu não tinha agenda, eu já tinha compromisso nesse dia. Dificilmente alguém lá, dia 1º de outubro, já vai estar com a agenda toda de dezembro bloqueada. Então, a gente consegue fazer esse planejamento, essa organização, né? Dia do convidado, vocês vão marcar um dia do convidado no planejamento para a segunda reunião do mês, para o dia 10 de outubro? Só se começar a planejar ele agora, porque existe um planejamento para o acontecimento do dia do convidado. Eu não falo essa semana que o dia do convidado vai acontecer semana que vem. Então, a gente precisa ali das semanas corretas para esse planejamento acontecer. Então, vocês vão entendendo todos os processos para poder fazer as coisas acontecerem, tá bom? Então, esse planejamento ficando pronto, mostrem para a equipe exemplos, boas práticas. Eu tenho equipes que elas fizeram um marca-texto. Não está aqui agora, gente, para mostrar para vocês. Mas eu mando depois para os diretores de vocês, não está aqui. Um marca-texto, e atrás do marca-texto, assim, tinha todo o calendário e os planejamentos da equipe. Aí todo mundo tinha isso aqui para poder revisitar sempre. Outros fizeram uma agenda e na frente da agendinha tinha aqui o calendário com as métricas e o planejamento aqui, dia a dia da gestão. Para todos da equipe ter isso e ir acompanhando. Em todas as reuniões, eles colocam o planejamento no final e vão ticando. Tudo, vão dando check lá em tudo que foi acontecendo e que foi sendo realizado, para a equipe ter a ciência de que, poxa, o que foi planejado está sendo realizado. Que profissionalismo, que organização. Aí é onde a gente consegue trazer a equipe e construir uma cultura também de realização, né, gente? Porque senão a gente constrói uma cultura de quê? Planeja, planeja, planeja e não faz nada.
E não é isso que a gente pretende fazer. A gente quer planejar e realizar, planejar e realizar. Tá bom? Então, desejo que vocês façam excelentes planejamentos, alinhados com as métricas, alinhados com os vetores de sucesso, mas especialmente com as necessidades da equipe, para que a gente possa, de fato, construir resultados valiosos para dentro das necessidades que a equipe tem, para que depois a gente possa celebrar excelentes resultados. Quais são os próximos treinamentos que nós temos e eventos? Para fechar o mês com chave de ouro, nós temos dia 17/9 o PSM básico, com a Juliana Ramos. Gente, o PSM, para que a gente possa lacrar todo o conhecimento aí e fechar essa jornada de treinamentos de liderança e a gente ficar com tudo ainda mais fresquinho na mente para iniciar uma gestão. Então, promovam uma campanha para que todos os membros da equipe participem desse treinamento. Vamos ter uma sala lotada de treinamento no dia 17 de PSM, para que todos possam ficar muito bem preparados a respeito de todos os pontos da metodologia. É um treinamento onde traz toda a base da metodologia e assim a gente possa começar uma gestão com tudo fresquinho na mente. Dia 17/9, de 18 às 21h30. E dia 21 nós vamos celebrar resultados do ano de 2023 e 2024, que realizamos aí, não só membros que se destacaram de julho de 2023 até junho de 2024, mas também equipes que se destacaram, mas todos nós, todos os membros do BNI, todas as equipes, porque afinal de contas, todos nós temos realizações para poder celebrar. E a gente só prospera quando a gente celebra. Então, a gente precisa de construir esse hábito de celebrar, que quanto mais a gente aprender a agradecer as coisas e jogar a boa energia para o universo com as celebrações, mais a gente vai receber. Pode ter certeza disso. Então, dia 21 de setembro, esperamos todos no Prêmio Reconheça, umas fotinhos aqui para que vocês já possam se animar aí com a festa, que vai ser ainda muito melhor do que a do ano passado. Ano passado já foi maravilhosa, esse ano vai ser excepcional. Quem não é daqui de Minas ou não está muito próximo, nós temos casas que vocês podem se hospedar, nós temos hotéis maravilhosos que nós podemos indicar e vai ser um prazer recebê-los aqui. Então, corram, porque os ingressos já estão esgotando, tá? Só um aviso, os ingressos estão esgotando. Fala, Belar. Ó, só lembrando que isso é para Regional de Minas, tá? De Minas, mas a gente pode É, receber todos os convidados para celebrar conosco, tá certo, tá bom. né? E serão muito bem-vindos, eu tenho Minas certeza. são muitas, né, Lorena? Vamos organizar uma em Oxe. Pernambuco aí, ué? Por que não? Pra Porque, praia? Rafa, Organizar uma lá também, ué, em Recife, por que não? pode Não, também. vamos sim, mas Achar ótimo. esse aí é de Minas. Esse é de Esse Minas. é o de Prêmio Minas. Reconheça BNI Minas, Esse é nos de regionais Minas. 1, 2 e 3, tá? Mas vamos estar recebendo os convidados ilustríssimos, e vocês também são ilustres convidados. Estejam todos convidados, e se quiserem participar, é só chamar que a gente passa todas as instruções para vocês, tá bom? Eu vou passar um videozinho para a gente finalizar, porque não pode faltar, e vou passar depois a palavra para o Eugênio, para que a gente possa finalizar a nossa jornada de treinamentos, gestão, outubro de 2024 a março de 2025. Dreams without goals are just dreams. Come on. And ultimately, they fuel disappointment. Exactly. On the road to achieving your dreams, you must apply discipline, Discipline, come but on. more importantly, consistency, Consistency. because without commitment, you'll never start, but without consistency, you'll never finish. É isso aí. Sem disciplina, a gente nunca começa. Sem consistência, a gente nunca começa. Sem comprometimento, a gente nunca começa, mas sem consistência, a gente nunca termina. Então, que a gente possa começar, planejar, começar e terminar tudo que a gente planejou. Que aí a gente vai celebrar realmente. Dreams without goals. Eugênio, é com você. Eugênio, cadê tu? Seu som tá fechado, né? Ah, tá.
Vai. Você tá parado, Eugênio? Você tá travado no som? Alguém tá mutando ele? É isso? Que é isso? Travou. A Maria Amélia tá aqui, não sou eu, não sou eu. Tá duplicado ainda, né? Manda a solicitação de abertura de som para o Eugênio. Eu já mandei já aqui. Tá sem som, gente. Travou totalmente. Pessoal, então o que a gente deseja é que a gestão seja excelente para todos vocês. Nós queremos todas as equipes fazendo uma gestão assim incrível. Esta é a gestão dos 40 anos do BNI. Então, programem para fazer aí grandes realizações para que a gente possa, de fato, celebrar muito, porque é isso que a gente deseja. Nós estamos aqui para poder garantir que vocês tenham o melhor entendimento da metodologia, aplicabilidade da metodologia e satisfação com a metodologia. E é por isso que, às vezes, a gente insiste tanto, vem fazer treinamento, participa, faz isso, faz aquilo, mas é porque a gente quer o melhor para vocês, porque a gente sabe o quanto que a metodologia é potente e o quanto ela pode proporcionar para cada um de vocês. Mas a gente Muito só bom. vai ter os resultados se a gente aplicar, se a gente fizer o que é sugerido, o que está sendo proposto e fizer com excelência. Então, é isso que a gente deseja. Eugênio já está falando? Já estou falando. Ah, então pronto, passei para o Eugênio. Eu tive que tirar a aplicação. Eu realmente estou preocupado com um membro que está aí. Não sei se ele só está dormindo ou se está passando mal. Sério? Henrique Morishita. Deve estar dormindo, não? Não me parece. Uai, é mesmo. Não me parece que está só dormindo, não. O Rafa. Se você quiser ligar para ele então, Mícia. Vou ligar aqui para ele. Não me parece. A gente já viu outras pessoas dormindo e esse caso não. Entendi. Eu não tinha visto, não estava aparecendo, agora que apareceu para mim. Pode dar sequência aí que eu estou ligando para ele. Gente, eu queria agradecer a todos a oportunidade de vocês estarem aqui com a gente, poderem participar. Tá chamando, Michel? Deu para ver, deu uma respirada. Quê? Ele deu uma respiradinha aí. Se deu uma respirada, menos mal. Deve estar só Tá dando uma respirando, sim. distraída lá. Vai dar certo. Pode continuar, Eugênio. Menos Estou mal, ligando então. para a Dani. Eu estou ligando para a Dani. Diga. Dani, você está perto do Oi, Henrique? filha. Você está perto